Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Dinamarca, a segunda divisão, a 31ª rodada, temos a equipe do Helsingør contra a equipe do Nykøbing. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Luxemburgo contra a seleção da Eslovênia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Hungria contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Estônia contra a seleção de Israel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção de Gibraltar contra a seleção da Croácia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Macedônia do Norte contra a seleção da Bélgica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da Noruega contra a seleção da Itália. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo, a qualificação, temos a seleção da República Tcheca contra a seleção de Montenegro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Polônia contra a seleção da Moldávia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate de aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção de Marrocos contra a seleção da Tunísia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação, 15ª rodada, temos a seleção da Colômbia contra a seleção do Peru. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate de aposta, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação, 15ª rodada, temos a seleção da Venezuela contra a seleção da Bolívia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Novo Horizontino contra a equipe da Chapecoense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Uruguai, o torneio intermédio da terceira rodada, temos a equipe do Cerro K contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Chile, às oitavas de final, temos a equipe do São Luís contra a equipe do La Serena. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela Colômbia, a Copa da Colômbia, primeira fase, terceira rodada, temos a equipe do Quindio contra a equipe do Bucaramanga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 11ª rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Paysandu. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.